Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. É isso aí, gente. Se vocês acharam o meu bom dia, boa tarde, boa noite parecido com o RDM Cast, saibam que foi uma cópia, mas foi uma cópia inconsciente. E se você não conhece o RDM Cast, vai lá conferir que é muito bom também. Essa foi a abertura do episódio e fica uma dica aí, peço pro RDM Cast fazer uma collab com a gente, beijo de beijos. Vem, Gabi! Vem fazer um episódio com a gente, vai ser muito legal. Mas vamos lá, vou começar. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio de Terror na Esquina. E hoje, dia 31 de outubro de 2023, está saindo nosso último episódio do especial de Halloween. E aqui comigo hoje, como sempre, Felipe Gomes. Oi? Não, odiei você me chamar de Felipe Gomes. Mari. Odiei. Devolvendo a mesma moeda. Desculpa, Fê. Não, tudo bem. E para comemorar que hoje nosso episódio saiu exatamente no dia de Halloween, nós estamos gravando quinta-feira com o público ao vivo. Então, se você não acompanha a gente nas redes sociais, vocês não receberam o recado, sinto muito. Vai ficar pro próximo. Então siga a gente lá nas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter. Oh, não. Pra vocês ficarem ligados nos recadinhos. E se você quiser participar de... Eu não vou falar todas, porque quando a gente tem convidado, a gente não abre o episódio pros ouvintes, pros apoiadores. Mas quando é uma gravação normal, os apoiadores têm livre acesso para escutar a gravação. Então é só você entrar no apoia.se/terror na esquina, que você vai poder acessar o nosso grupo da seita e também você vai poder acessar a série SCP, que é exclusivo dos apoiadores, e algumas creepypastas que a gente leu, exclusiva, que tem uma brasileira, que é A Coisa Debaixo da Paulista, que é uma creepypasta muito boa. Ela dá um quentinho no coração por ela ser brasileira. Mas fora isso, você vai estar junto com a gente, apoiando a gente, fazendo o podcast crescer ainda mais. E se você não pode contribuir financeiramente, você pode ajudar divulgando a gente. Marca a gente nos stories, comenta, manda pra sua tia que gosta de terror, ou pra sua avó, ou pra tua vizinha mala. Espalha a palavra. Participe da seita. Se você chegou por agora e não sabe de onde a gente tirou o Espalha a Palavra, pode procurar que já tem uma creepypasta, que é de uma creepypasta bem do início. Nossa, desde o comecinho que a gente fala pra espalhar a palavra, né? É, só que acho que é do terceiro ou quarto episódio que é a creepypasta do Espalha a Palavra. Logo hoje, gente, que eu vou já aproveitando que eu já cumpri a promessa de trazer o Lolita Slave Dolls, eu resolvi trazer um que eu já tenho prometido também desde o início do podcast e não trazia. Desde o primeiro episódio, eu acho, ou o terceiro episódio, alguma coisa assim. É, desde o terceiro episódio, eu acho. Vai ser muito bom, vocês vão adorar. Quem gostou do Lolita vai gostar de hoje. Esse episódio de Halloween é uma retrospectiva. Não, tô zoando. Gente, um dia, talvez a gente faça um episódio de retrospectiva. Mas esse dia não é hoje. Provavelmente não vai ser enquanto eu estiver nesse programa. Porque odiamos retrospectiva, então, de presente pra vocês, tem uma história que a Má é apaixonada e ela tá muito louca pra trazer aqui pra vocês. Ah, vocês devem saber qual que é, né? Vou manter suspense, pra quem não souber. Olha, quem tá aí na internet, vamos manter os... Mas quem já tá aí vendo creepypasta desde os anos 2006?
Eu sou muito ruim de data, mas quem já tá por aí desde o boom das creepypastas na internet, com certeza já conhece essa. Mas vou deixar você começar. O que você trouxe de bom aí pra nós hoje? Bom, eu vou começar com uma creepypasta. Pra quem ainda não tá ligado, o que é uma creepypasta são lendas urbanas da internet. Ela foi postada pelo Clever Name 21 e ela se chama 30 de Outubro. É uma bela manhã. Eu tô sentado na varanda, imerso no jornal. Eu gosto de ler na varanda antes de começar o dia. Isso me acorda mais do que um café. Eu tô lendo a seção local do Times, que tava dizendo: Fulano será empossado como prefeito em breve. O parque precisa ser mais seguro, diz um cidadão. Eu tô chegando no final da página quando um barulho me alerta e eu olho pra cima. Uma menina pequena estava parada no final da passagem de pedras que leva à minha varanda. Ela estava usando um vestido branco e um véu branco caindo sobre o rosto, escondendo qualquer característica sinistra, e eu me senti inquieto. Pode ser o fato de o sol ainda não ter terminado de subir atrás dela, ou talvez a minha visão não estava muito boa tão cedo de manhã, mas ela parecia granulada e desbotada como uma fotografia antiga. Um efeito perturbador. E ela ficava parada, ela não estava se movendo, então eu chamei ela. Ei, você tá perdida? Você sabe onde tá seus pais? Mas não tive nenhuma resposta por 1 ou 2 segundos. E depois ela inclinou a cabeça. Ainda não é Halloween. O Halloween é amanhã. Estou apenas experimentando minha roupa. Eu fiquei confuso. É meados de julho e eu tô na varanda de shorts e camisa. Outubro tá a meses de distância. Quê? Eu perguntei. Você tem certeza de que não tá perdida? Vamos encontrar seus pais. E ela ficou tensa. Ela disse pra não tocar ela. E que ela ia contar pros pais dela. E que eles iam me bater muito forte. Que era pra eu parar. Antes, eu tava acenando pra ela. Mas agora eu tinha parado. Eu recuei, incerto de como lidar com toda a situação. A criança se virou e fugiu. Eu disse a mim mesmo que eu deveria correr atrás dela. Mas eu não quis. Eu tava muito inquieto. Cerca de 1 mês depois, quase noite, eu tava vasculhando meu sótão. Eu mexi em um monte de coisas antigas e encontrei uma pequena caixa. E ela me parecia um pouco desconhecida, não muito incomum. No primeiro ano em que me mudei, encontrei muitas coisas que pertenceram aos antigos proprietários. Eu abri a caixa e vi que continha fotografias antigas. Eu estendi a mão, peguei uma que chamou minha atenção. Deve ter sido de alguém que morou aqui há muitos anos, porque é uma fotografia antiga de Polaroid, tirada em tom sépia e a imagem em si estava ligeiramente embaçada. Quando eu me concentrei, eu sorri. Era a fotografia de uma menina sentada num quintal, cercada de um monte de folhas. Ela tinha um sorriso largo no rosto e parecia estar se divertindo, mas alguma coisa a mais chamou minha atenção. Tinha um sedã azul estacionado quase fora da vista no canto da foto. Uma figura sombria e apenas visível atrás do volante. O carro me parecia familiar, mas eu não sei de onde. Eu coloquei a foto de volta na caixa e peguei outra. A mesma menina, mas agora ela estava em um balanço em um parque próximo, para onde eu levo minha sobrinha às vezes. Parece que sua mãe estava empurrando, e no estacionamento eu consegui ver o sedã de novo. A figura sombria parecia estar olhando na direção da menina, e isso me deixou um pouco perturbado, mas talvez fosse apenas um parente. Eu peguei outra foto e meu coração deu um salto, tirando um sorriso do meu rosto. Parecia ser o início de outono, e a menina estava de pé na calçada no final do caminho que levava à varanda da frente. Ela estava usando um vestido branco com um véu fino sobre o rosto. Parecia ser início do outono. A foto estava desgastada e granulada. Eu engoli em seco e senti um arrepio na espinha. O sedã estava na foto de novo. Parecia estar estacionado quase fora da vista, do outro lado da rua. A figura sombria estava encarando a criança de novo. Eu consegui ver um leve sorriso nos cantos dos seus lábios. Eu arrepiei involuntariamente. Eu sei que o sedã era familiar. Eu já havia ele estacionado no mesmo local antes. Então teve uma batida na porta da frente. O barulho súbito quase me deu um ataque no coração. Eu dei uma última olhada na caixa de fotos e a escondi sob todas as coxas que eu encontrei.
Eu não tinha intenção de olhar pra ela de novo. Eu corri pra fora do sótão e desci as escadas pro primeiro andar. Eu tava assustado e deixei todas as luzes da casa acesas atrás de mim. Minha mente não tava processando que é estranho alguém bater tão tarde da noite. Eu apenas esperei que fosse alguém com quem eu pudesse conversar, um ser humano racional que pudesse acalmar meus medos. Mas eu não tive sorte. Quando eu abri a porta, não tinha ninguém lá. Um arrepio percorreu minha espinha e eu gritei pra noite. Foram apenas alguns adolescentes brincando de tocar a campainha e sair correndo. Pelo menos é o que eu sussurrei silenciosamente pra mim mesmo, e isso foi o suficiente. Eu comecei a fechar a porta, e enquanto eu tava fechando, meu olho foi atraído pro sedã azul, parado no final da rua. Eu abri a porta para dar uma olhada mais perto, mas ele recuou. Eu bati a porta com força e corri pro sofá. Liguei a TV e tive uma noite agitada de sono. Chegou o dia 30 de outubro. Eu tô deitado no meu quarto tentando dormir. Eu tive uma conversa com meu amigo desde os eventos de 2 meses atrás e decidi que estava exagerando em relação à série de coincidências estranhas. No entanto, essa noite eu estava me sentindo inquieto de novo. Eu encarei o teto, tentando imaginar qual a barreira impenetrável que mantém qualquer coisa fora do meu quarto que eu não desejasse. Eu não voltei ao sótão desde aquela noite. Eu estava preocupado que a foto não estivesse lá ou qualquer coisa pior. Meu telefone tocou. Eu dei um grito de surpresa e depois eu me senti envergonhado. Eu me inclinei, peguei o telefone sobre a cabeceira e perguntei quem era, com a voz mais calma possível. Uma voz oca do outro lado da linha, bem de uma criança, perguntando doces ou travessuras. E eu congelei. Parecia que o suor frio que estava se formando na minha testa congelou também. Eu estava prestes a responder, mas alguém fez antes de mim. Ainda não é Halloween. Halloween é amanhã. Eu tô apenas experimentando a minha roupa. Eu tô à beira da insanidade na minha cama. Eu senti como se eu estivesse enlouquecendo. É mesmo? Então eu vou ter que voltar mais tarde. A voz vazia retornou e eu já tive o bastante por isso. Eu bati o telefone de volta no gancho e pulei da cama para alcançar os meus sapatos. Eu fui à polícia para relatar isso, mas enquanto eu tava calçando o tênis, eu escutei uma batida. Não vinha de baixo, não vinha da porta de entrada. Vinha da porta do banheiro, do lado do meu quarto. Comecei a chorar baixinho e lágrimas escorreram dos meus olhos. Doces ou travessuras? Era a voz oca do telefone, vazia, fria. Eu senti que ela estava penetrando na minha cabeça, se enrolando em torno da minha consciência e sufocando. O som disso estava me enlouquecendo. Eu saí correndo do meu quarto e quase quebrei o pescoço segurando o corrimão no topo da escada e girando ao redor dele para descer correndo. Passei pela cozinha e fui até a porta da frente. Eu tentei abrir, mas ela estava emperrada. Eu ouvi sons vindo de cima, passos lentos se arrastando. Eu comecei a chorar baixinho e tentando ignorar o som, focando na porta. Finalmente eu recuperei as minhas habilidades motoras o suficiente para girar a maçaneta de forma adequada e sair da noite, batendo a porta na hora que eu saí. Eu estava prestes a tropeçar em uma menininha parada na varanda. Ela estava vestida toda de branca, com um véu cobrindo o rosto. Eu estava paralisado, imobilizado pelo medo. Minha mente parecia estar desgastada nas bordas. Eu não conseguia. Não, eu não queria compreender o que estava acontecendo. Uma mão se estendeu de uma das mangas da menina e agarrou o meu pulso. Um pouco de sangue que ainda restava do meu rosto desapareceu por completo. Eu olhei para a mão segurando meu braço com uma compreensão mórbida. Não era a mão de uma criança. O que era? Meu Deus, era mundo o quê? Meu Deus! Não fala, infelizmente. Não fala. Pavoroso. Imagina, criança já é um bicho assustador. A criança que claramente desapareceu. Gente, óbvio que aconteceu alguma coisa com essa criança na véspera do Halloween. Sei lá, senti falta. Senti falta de alguma coisa nessa creepypasta. É, ficou muita imaginação, né? Sim, A gente aqui tá com a imaginação bem focada pro medo, porque a gente já leu 2 creepypastas terríveis e tal, mas... e que caralho de sedã azul era esse? Eu não sei se eu fui muito burro de não pegar nenhuma referência. Acho que o cara do sedã azul tava vigiando a criança e roubou ela no dia que ela tava pedindo doces ou travessuras. Faz sentido. Isso faz muito sentido. Foi o que eu entendi.
Mas normalmente a creepypasta, quando a gente tem que pensar muito, é porque não é boa, né? Justo. Muito justo. Então, Marina, sua vez, sua vez. Vou ler então a creepypasta chamada Bonita. Do you feel bonita, Felipe? Eu não sei responder esse meme, caceta. Yes, I do feel bonita. Yes, I do feel bonita. Wonderful! Eu acho que, na verdade, a pessoa responde I feel bonita. Bom, quem escreveu foi o Hervenite no Non-Sleep do Reddit. Então vamos lá. Essa é a história da minha esposa. Eu continuo dizendo a ela que ela precisa criar uma conta no Reddit e postar essa história aqui. Mas ela se recusa e insiste que eu conseguiria contá-la melhor de qualquer forma. Essa coisa é minha, sabe? Ela me diz. Então, tudo bem, vou fazer isso. Provavelmente é mais o estilo do No Sleep do que a última história que eu postei de qualquer maneira. Eu tive que trabalhar na noite de Halloween, mas minha esposa e algumas de suas colegas de trabalho se vestiram e saíram para a balada. Minha esposa adora o Halloween. Ela adora usar fantasias, ver outras pessoas fantasiadas e ela se envolve completamente no clima. Ela adora filmes de terror doentios e perturbadores, como Jogos Mortais e Centopeia Humana. Então, naquela noite, ela se vestiu como a Amy Winehouse zumbi. Nas baladas havia a multidão habitual. A maioria estava fantasiada e a maioria das garotas usava fantasias sexys, ousadas e provocantes. Enquanto as fantasias dos caras variavam de super-heróis, personagens de videogames, a zumbis e palhaços malignos. Segundo minha esposa, havia muitas poucas fantasias assustadoras mesmo, mas um cara em particular se destacou muito rápido. Como minha esposa descreveu, ele conseguiu ser super assustador sem realmente tentar muito. Ele ficou isolado na balada, um verdadeiro introvertido, o que tornava o efeito que ele estava buscando ainda mais assustador, eu suponho. Ele realmente não estava usando uma fantasia, estava de jeans e um sobretudo. Basicamente, as roupas que você esperaria de alguém em um dia típico de outono em nossa cidade. Ele só usava uma máscara. A máscara era de um rosto de mulher. Parecia literalmente um rosto que havia sido arrancado de uma pessoa jovem, de uma mulher jovem. Estava ensanguentada e até um pouco úmida. Minha esposa disse que era óbvio que a intenção era que parecesse fresca. A máscara estava presa ao rosto do homem com um pedaço de barbante e havia sido costurado ou grampeado nas têmporas do rosto da mulher. Minha esposa nunca viu o rosto do homem, já que ele nunca tirou a máscara. Ele conseguia beber com um canudo através do buraco da boca. A área ao redor da máscara, incluindo uma barba preta espessa que ele tinha sob a máscara, estava brilhando com sangue falso. O efeito completo era tão assustador e bizarro que minha esposa não pôde deixar de se aproximar e elogiá-lo por sua incrível máscara de Halloween. Quando ela se aproximou dele e o elogiou, ele respondeu gritando: "Eu sou bonito!" Minha esposa apenas riu e voltou para suas amigas. Elas terminaram a noite em outro clube e, eventualmente, voltaram para casa depois que os clubes fecharam. No dia seguinte, minha esposa e eu estávamos sentados juntos no sofá. Ela estava assistindo ao noticiário local. E como eu pego todas as minhas notícias no Reddit, estava lá com o meu laptop, navegando no Reddit. De repente, minha esposa quase se engasga com um gole de água que estava tomando e respira fundo. Não, não pode ser! Ela exclamou. Olhei para cima da minha tela para vê-la. O que é? Shhh! Assiste e escuta! Ela pegou o controle remoto e aumentou o volume. Na TV, o apresentador de notícias local reportava. Havia uma foto de uma jovem mulher na tela. A polícia diz que a jovem mulher foi vista saindo do trabalho na terça-feira, 30 de outubro, às 17h30. Amigos e colegas de trabalho a relataram como desaparecida depois que ela não apareceu para trabalhar na quarta-feira de manhã. E todas as tentativas de localizá-la foram mal sucedidas. Ela é descrita como tendo 1,65 m, pesando 56 quilos, cabelos escuros e olhos azuis. Ela foi vista pela última vez usando calças pretas e... "Essa é ela!" minha esposa me disse.
Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Aquele doente estava usando o rosto dela. Eu preciso fazer uma ligação. Ela disse, pegando o telefone e discando freneticamente. Você está ligando para a polícia? Perguntei, começando a entender a situação. Vou ligar para Megan primeiro. Ela também viu o cara. Ela respondeu e depois se afastou enquanto segurava o telefone no ouvido. Ei, Max, você tá em casa? Você tá assistindo as notícias por acaso? Nossa, que merda, espera um pouco. Minha esposa afastou o telefone e virou-se para mim. Você pode acessar o site de notícias locais e ver se a história está lá? Fiz o que ela pediu e com certeza encontrei o site e a história da mulher desaparecida. Minha esposa olhou para a tela, viu o rosto da mulher novamente e depois me deu um olhar muito grave e sério, que eu nunca tinha visto antes. Ela estava mais certa do que nunca. Minha esposa transmitiu as informações para Megan e a fez olhar o site também. Imediatamente, pude ouvir a Megan surtando do outro lado do telefone. Ok, eu vou desligar. Eu vou ligar para a polícia. Você devia fazer o mesmo. Minha esposa desligou o telefone e apenas assentiu para mim. Sim, isso estava realmente acontecendo. Ela ligou para a polícia e foi direcionada para uma linha de dicas que havia sido criada para dar pistas sobre essa mulher. Ela contou às pessoas na linha sobre o homem no clube, onde e a que horas ela o viu, e a melhor descrição que pôde dar dele, que realmente não era muito. Para alívio dela, a pessoa da linha de informações disse que estavam recebendo muitas chamadas, todas relatando a mesma coisa. Tantas chamadas de pessoas que tinham visto esse homem com a máscara que a polícia estava procurando com base nessa informação. Todos os clubes noturnos da nossa cidade estão conectados a um banco de dados de segurança central. Quando você entra em um clube aqui, a primeira coisa que acontece é você passar por um detector de metal. Depois, passam as mãos rapidamente em você e, em seguida, pegam sua identidade e a escaneiam, pedindo que você olhe diretamente para uma câmera de segurança que tira sua foto. Acho que a ideia é que eles podem banir alguém de todos os clubes da nossa cidade se essa pessoa causar problemas em apenas um deles. A polícia foi ao clube onde esse cara foi relatado e, usando o banco de dados e as imagens de segurança, conseguiram identificá-lo e localizá-lo. Eles foram até o apartamento dele com mandado de busca e, como ninguém atendeu a porta, eles entraram. Encontraram um cara enforcado no hall de entrada, nu e usando apenas a máscara. No banheiro, em uma banheira ensanguentada, encontraram a mulher desaparecida, sem o rosto. Ela aparentemente estava morta desde a manhã de Halloween, e ele se enforcou em algum momento no início do dia 1º de novembro, provavelmente quando o desaparecimento da jovem começou a se tornar notícia. Esse incidente teria sido suficiente por si só para assustar muito a minha esposa. O fato de ela ter conversado com o assassino psicótico, mesmo que brevemente, já que ele só lhe disse 2 palavras, foi o suficiente para causar uma grande ansiedade. Na manhã seguinte, minha esposa, que não tinha trabalhado desde o dia de Halloween, foi para o carro para ir ao trabalho. No para-brisa, sob um dos limpadores, ela viu um bilhete. Estava um pouco encharcado, pois havia chovido nos últimos dias. Ela pegou, pensando que era de um dos vizinhos. Então ela abriu e leu. Era um bilhete que faria o coração da maioria das mulheres bater mais forte, mas fez apenas a minha esposa ficar com as pernas bambas e o estômago embrulhado. O bilhete dizia simplesmente: "Você é bonita." Não. Nossa, essa foi fantástica, cara. Muito boa. Eu acho que é aquele filme, eu não assisti com você não, assisti com outra pessoa, o Renegado do Inferno, que tem uma cena que eles cortam o rosto de uma pessoa fora e usam de máscara. Gente, a coisa mais horrível. E é assim, é filme, né? É bobeira, mas... Nossa, é muito horrível. Eu acho que você imaginava você usando uma máscara de, sei lá, couro humano, sabe? Imitando não, o rosto de uma pessoa, o couro humano, né? É o rosto mesmo de uma pessoa. Não é tipo, ela morreu, doou o rosto dela. Ah, tô rasgando minha boca aqui. Cara, que bizarro, cara. Nossa, que essa tem aquele gostinho de creepypasta clássica, das boas, Nossa, daquela. adorei esse relato. Vamos salvar o nome dessa pessoa aqui pra achar mais relato dela, que o Craveniete é muito bom. Um bom autor. Nossa, muito bom, muito bom.
E essa foi tirada do No Sleep, um subreddit. Ela ganhou prêmio de melhores creepypastas. E ela se chama Avisa as pessoas na área metropolitana de Portland, no Oregon, neste Halloween. Ela foi postada pelo Halloween Warning. Isso realmente me assustou. Ontem eu percebi que meu vizinho não havia colocado as decorações de Halloween e acendeu a luz da varanda. Essas coisas. Nos últimos 2 anos que eu morei ao lado dele, ele sempre caprichou nas decorações de Halloween. Eu não conheço muito bem, ele é mais jovem, solteiro, mas eu sei que gosta de crianças. Não de um jeito estranho. O irmão dele, a cunhada e os filhos dele sempre os visitam. E ele brinca com as crianças, com as suas 3 sobrinhas e sobrinhos no pequeno quintal. Enfim, eu cheguei em casa depois do dia de trabalho e estava indo até a minha garagem quando eu ouvi do lado de fora e ele disse algo como: Ei, cara, não é melhor você colocar suas coisas de Halloween? Senão aquela casa lá em cima na rua vai superar você nas decorações. Ele sorriu meio envergonhado e disse que na verdade esse ano ele ia deixar sua casa no escuro e apenas ia colocar alguns doces do lado de fora. Eu perguntei se ele ia viajar, mas ele disse que não, que aconteceu algo no passado e que assustou ele bastante. Agora eu estava preocupado com a minha própria segurança, imaginando que se algumas pessoas estranhas estavam rondando nosso bairro, que é um bairro bastante seguro até, com muitas famílias jovens morando aqui. Então perguntei a ele o que tinha acontecido. Ele disse que no ano passado ele trouxe a família do seu irmão para fazer a famosa pedido de doces no bairro, já que eles moram em um complexo de apartamentos que não faz muito pro Halloween. Muitas crianças vieram até a porta como sempre. A família dele saiu por volta das 22h30 e tinha algumas pessoas ainda pedindo doces. Algumas pessoas mais velhas, mas às 23h30 já estava praticamente vazio. Ele estava dentro de casa assistindo TV quando a campainha tocou. Ele pegou a tigela de doces e se dirigiu até a porta, notando que já passava da meia-noite. O que era bastante rude para crianças ainda estarem pedindo doces, mas ele percebeu que não tinha desligado todas as luzes de decorações da casa. Então a sua casa ainda estava iluminada. Ele abriu a porta e estava prestes a gritar "Bu!" ou alguma coisa para assustar as crianças, mas parou o ato quando viu aquelas crianças na porta. Ele disse que uma delas tinha por volta de 13 ou 14 anos e uma outra cerca de 16, 17. Os dois eram meninos. Eles não estavam fantasiados, mas ele lembra que o mais velho estava usando uma camisa xadrez de flanela. Ele imediatamente foi dominado por uma sensação de desconforto, como se abrir a porta tivesse sido um grande erro. Eles simplesmente o encararam e ele percebeu que tinha íris muito grande e pupila dilatada. Ele mal conseguia ver o branco dos olhos, então ele achou que estava usando lente de contato. Ele ficou ali, congelado, segurando a tigela de doces como se não conseguisse fechar a porta na cara deles, por mais que ele quisesse. Então, nervosamente, ele tentou sorrir para eles, esperando que eles quebrassem o personagem e pedissem o doce ou algo do tipo. O mais novo disse que estavam perdidos e precisavam entrar para usar o telefone. Foi quando ele fechou a porta quase pela metade e disse: "Não, desculpa." E o mais velho disse algo como: "A gente pode esperar na sua casa até nossos pais vir nos buscar?" Mas nesse momento ele estava convencido de que sua vida estava em perigo e que essas crianças deveriam estar sob efeito de alguma substância planejando assaltá-lo. Então ficou apenas murmurando: Não, desculpa, boa noite", enquanto fechava a porta e trancava. Ele me contou que estava tão assustado naquele momento a ponto de achar que tentaria entrar pela janela ou alguma coisa do tipo. Mas ele olhou pelo olho mágico e viu que eles tinham se afastado. Ele assistiu TV com o volume baixo para ouvir qualquer som e disse que ficou acordado até as 5 da manhã porque estava com muito medo de ir para a cama e baixar a guarda. O tempo todo ele me contava isso e eu estava pensando: meu Deus, isso parece muito familiar. Exatamente como a lenda urbana das crianças de olhos negros. Então eu pensei: esse cara deve estar tentando me assustar de alguma forma, né? Esse cara tem o espírito de Halloween. Então eu olhei pra ele incrédulo, mas eu tentei não parecer bobo. Eu falei: cara, isso é realmente muito louco, parece com as crianças de olhos negros. E ele me deu um olhar meio branco. O que é isso, um filme? Ou alguma coisa do tipo? E eu disse que não, mas eu pedi pra ele procurar na internet. Cerca de 1 hora depois eu ouvi uma batida na minha porta. E eu admito que eu quase pulei pra fora da pele pensando que era uma criança demoníaca.
Era o meu vizinho, e seus olhos estavam realmente arregalados. Ele jurou pra mim que nunca tinha ouvido falar das crianças de olhos negros antes e que era muito semelhante ao que aconteceu com ele. A gente conversou um pouco mais, e eu disse a ele que muitas pessoas conhecem essa lenda urbana, e é possível que fosse apenas adolescentes usando lentes de contato preta para assustar as pessoas no Halloween. O que seria genial, aliás. Mas ele disse que o medo que ele sentiu foi tão primal que o dominou no momento em que ele abriu a porta para eles. Então, pessoal, cuidado, eu suponho. O Halloween seria definitivamente a cobertura perfeita para essas crianças. Saudades, né, Mar? Saudade de uma criança de olhos negros. E sempre tem esse gostinho de. Puta, que bizarro. Quanto tempo a gente não vê nada de crianças dos olhos negros? Sabe que acho que eu posso me fantasiar de criança dos olhos negros, porque eu sou baixinha, todo mundo acha que eu sou mais nova do que eu sou. Não ao ponto de me confundir com a criança, nem ao ponto de achar que eu tenho menos de 25 anos. Tudo bem, mas ainda assim, né, dá pra fantasiar. Ah, dá pra dar um cagacinho em alguma pessoa, ué. É, bater na porta aleatória e pedir pra entrar. Com certeza. Mas olha, é uma boa fantasia de Halloween. É uma boa fantasia de Halloween. Deixaria, Felipe, uma criança assim entrar na sua casa? Dou 2 tapas na cabeça. Uma coça pra aprender. Não deixo, Mar. A gente é desensibilizado, cara. A gente tem que ter malícia na vida. Pior que é verdade. Você vai ficar agora esperto com stalkers. Você tá muito mais esperto com stalkers, eu tenho certeza disso. Nossa, eu agora qualquer pessoa que eu acho que tá me seguindo na rua, eu já fico zoiando. Você vai falar com qualquer pessoa, você vai notando as red flags que ela vai dando. Você fala assim, nossa, isso aí é sério, isso aí pode. Eu posso virar let's not meet depois por causa disso. Pessoa em 5 horas que me conhece, já me segue em todas as redes sociais e quer participar de tudo que eu faço, eu já fico, não vai rolar. Bom, Marina, chegou a hora mais esperada desse episódio. Ai, gente, eu vou ler aqui. Na verdade, é um conto que ele foi escrito pelo Chuck Palahniuk, que é o autor de Clube da Luta. E esse conto está no livro Assombro, que foi lançado e esgotado no Brasil. Bom, pelo menos essa é a informação de 19 de outubro de 2011 do site Medo B, que é onde eu estou tirando essa tradução. Mas eu acho que vocês vão gostar. Eu vou ler aqui a introdução que o Medo B disponibilizou. Demorei muito pensando se postava ou não esse conto. Ele foge um pouco do padrão do medo. Quem não gostar, não leia. Basta dizer que pelo menos 73 pessoas desmaiaram durante as leituras públicas desse conto que compõe o livro. Gente que não teve estômago para suportar a aspereza da história, apesar do sarcasmo atenuador de Palahniuk. Para compreender tamanha comoção, só mesmo lendo. E o conto chama Tripas. Ele é para maiores de 18 anos, mas o nosso podcast também não é para menores de 18 anos normalmente. Eu vou começar a ler então. Queridos ouvintes, o próximo conto aborda temas muito sensíveis, como suicídio, mutilação, sangue, descrições repulsivas e sexuais, além de comentários racistas e capacitistas. É muito importante salientar que todos e quaisquer contos ou relatos lidos no terror não representam a opinião do podcast. Caso ache mais seguro não ouvir a história, pule diretamente para 55 minutos e 53 segundos. Inspire. Inspire o máximo de ar que conseguir. Essa história deve durar aproximadamente o tempo que você consegue segurar sua respiração, e um pouco mais. Então, escute o mais rápido que puder. Um amigo meu, aos 13 anos, ouviu falar sobre fio terra. Isso é, quando alguém enfia um consolo na bunda, estimula a próstata o suficiente, e os rumores dizem que você pode ter orgasmos explosivos sem usar as mãos. Nessa idade, esse amigo era um pequeno maníaco sexual. Ele está sempre buscando uma melhor forma de gozar.
ele sai para comprar uma cenoura e lubrificante, para conduzir uma pesquisa particular. Ele então imagina como seria a cena no caixa do supermercado: a solitária cenoura e o lubrificante, percorrendo a esteira o caminho até o atendente do caixa. Todos os clientes esperando na fila, observando. Todos vendo a grande noite que ele preparou. Então, esse amigo compra leite, ovos, açúcar e uma cenoura. Todos os ingredientes para o bolo de cenoura. E vaselina. Se ele fosse para casa, enfiar um bolo de cenoura no rabo. Em casa, ele corta a ponta da cenoura com um alicate. Ele a lubrifica e desce seu traseiro por ela. Então nada, nenhum orgasmo. Nada acontece, exceto a dor. Então, esse garoto, a mãe dele grita dizendo que é hora da janta. Ela diz para ele descer naquele momento. Ele remove a cenoura e coloca a coisa pegajosa e imunda no meio das roupas sujas debaixo da cama. Depois do jantar, ele procura pela cenoura, só que não está mais lá. Todas as roupas sujas, enquanto ele jantava, foram recolhidas por sua mãe para serem lavadas. Não havia como ela não encontrar a cenoura, cuidadosamente esculpida com uma faca de cozinha, ainda lustrosa de lubrificante e fedorenta. Esse amigo meu, ele esperou por meses na surdina, esperando que seus pais o confrontassem. Mas eles nunca fizeram, nunca. Mesmo agora que ele cresceu, aquela cenoura invisível aparece em toda ceia de Natal, em toda festa de aniversário, em toda caça de ovos de Páscoa com seus filhos, os netos de seus pais. Aquela cenoura fantasma paira por sobre todos eles. Isso é algo vergonhoso demais para dar um nome. As pessoas na França possuem uma expressão: sagacidade de escadas. Representa aquele momento em que você encontra a resposta, mas é tarde demais. Digamos que você está numa festa e alguém o insulta. Você precisa dizer algo. Então, sob pressão, com todos olhando, você diz algo estúpido. Mas no momento que sai da festa, enquanto você desce as escadas, então, plim! Você pensa na coisa mais perfeita que poderia ter dito. A réplica mais avassaladora. Esse é o espírito da escada. O problema é que até mesmo os franceses não possuem uma expressão para as coisas estúpidas que você diz sob pressão. Essas coisas estúpidas e desesperadas que você pensa ou faz. Alguns atos são baixos demais para receberem um nome. Baixos demais para serem discutidos. Agora que me recordo, os especialistas em psicologia dos jovens, os conselheiros escolares, dizem que a maioria dos casos de suicídio adolescente eram garotos se estrangulando enquanto se masturbavam. Seus pais o encontravam, uma toalha enrolada em volta do pescoço, a toalha amarrada no suporte de cabides do armário e o garoto morto. Esperma por toda parte. É claro que os pais limpavam tudo, colocavam calças no garoto, faziam parecer melhor, ao menos intencional, um caso comum de triste suicídio adolescente. Outro amigo meu, um garoto da escola, seu irmão mais velho na marinha, dizia como os caras no Oriente Médio se masturbavam de forma diferente do que fazemos por aqui. Esse irmão tinha desembarcado num desses países cheios de camelos, na qual o mercado público vendia o que pareciam abridores de cartas chiques. Cada uma dessas coisas é apenas um fino cabo de latão ou prata polida, do comprimento aproximado de sua mão, com uma grande ponta numa das extremidades, ou uma esfera de metal, ou uma dessas empunhaduras como as de espadas. Esse irmão da marinha dizia que os árabes ficavam de pau duro e inseriam esse cabo de metal dentro e por toda a extremidade de seus paus. Eles então batiam punheta com o cabo dentro, e isso os fazia gozar melhor, de forma mais intensa. Esse irmão mais velho viajava pelo mundo, mandando frases em francês, frases em russo, dicas de punhetagem. Depois disso, o irmão mais novo, um dia, não apareceu na escola. Naquela noite, ele ligou pedindo para eu pegar seus deveres de casa pelas próximas semanas, porque ele estava no hospital. Ele tem que compartilhar um quarto com velhos que estiveram operando as entranhas. Ele diz que todos compartilham a mesma televisão, que a única coisa para dar privacidade é uma cortina. Seus pais não vêm visitar.
No telefone, eles dizem como os pais dele queriam matar o irmão mais velho da Marinha. Pelo telefone, o garoto diz que, no dia anterior, ele estava meio chapado. Em casa, no seu quarto, ele deitou-se na cama. Ele estava com uma vela acesa e folheando algumas revistas pornográficas antigas, preparando-se para bater uma. Isso foi depois que ele recebeu a notícia do seu irmão marinheiro, aquela dica de como os árabes se masturbam. O garoto olhou ao redor, procurando por algo que possa servir. Uma caneta é grande demais. Um lápis grande e áspero demais. Mas, escorrendo pelo canto da vela, havia um fino filete de vela derretida que poderia servir. Com as pontas do dedo, o garoto descola o filete da vela. Ele o enrola na palma de suas mãos, longo e liso e fino. Chapado e com tesão, ele enfiou lá dentro, mais e mais fundo por dentro do canal urinário de seu pau. Com uma boa parte da cera ainda para fora, ele começou o trabalho. Até nesse momento, ele reconhece que esses árabes eram caras muito espertos. Eles reinventaram totalmente a punheta. Deitado totalmente na cama, as coisas estão ficando tão boas que o garoto nem observa mais o filete de cera. Ele está quase gozando quando percebe que a cera não está mais lá. O fino filete de cera entrou, bem lá no fundo, tão fundo que ele nem consegue sentir a cera dentro de seu pau. Das escadas, sua mãe grita, dizendo que é hora da janta. Ela diz para ele descer naquele momento. O garoto da cenoura e o garoto da cera eram pessoas diferentes, mas viviam basicamente a mesma vida. Depois do jantar, as entranhas do garoto começam a doer. É a cera. Então, ele imagina que ela vai derreter dentro dele e poderá mijar para fora. Agora, suas costas doem. São seus rins. Ele não consegue ficar ereto corretamente. O garoto, falando pelo telefone do seu quarto de hospital, no fundo, pode-se ouvir campainhas, pessoas gritando, um show de horrores. Os raios-x mostram a verdade. Algo longo e fino, dobrado dentro de sua bexiga. Esse longo e fino V dentro dele está coletando todos os minerais do seu mijo. Está ficando maior e mais espesso, coletando cristais de cálcio. Está batendo lá dentro, rasgando a frágil parede interna de sua bexiga, bloqueando a saída da urina. Seus rins estão cheios. O pouco que sai de seu pau é vermelho de sangue. O garoto e seus pais, a família inteira, olhando aquela chapa de raio-x com o médico e as enfermeiras ali. Um grande V de cera brilhando na chapa, para todos verem. Ele deve falar a verdade, sobre o jeito que os árabes se masturbam, sobre o que o seu irmão mais velho da Marinha escreveu. No telefone, nesse momento, ele começa a chorar. Eles pagam pela operação na bexiga com o dinheiro da poupança para sua faculdade. Um erro estúpido, e agora ele nunca mais será um advogado. Enfiando coisas dentro de você, enfiando-se dentro de coisas, uma vela no seu pau ou seu pescoço num nó. Sabíamos que não poderia acabar sem problemas. O que me fez ter problemas eu chamava de pesca submarina. Isso era bater punheta embaixo d'água, sentado no fundo da piscina dos meus pais. Pegando fôlego, eu afundava até o fundo da piscina e tirava meu calção. Eu sentava no fundo por 2, 3, 4 minutos. Só de bater punheta, eu tinha conseguido uma enorme capacidade pulmonar. Se eu tivesse a casa só para mim, eu faria isso a tarde toda. Depois que eu gozava, meu esperma ficava boiando em grandes e gordas gotas. Depois disso, eram mais alguns mergulhos para apanhar tudo e colocá-las em uma toalha. Por isso chamava de pesca submarina. Mesmo com cloro, havia minha irmã para me preocupar. Ou, Cristo, a minha mãe. Esse era meu maior medo. Minha irmã, adolescente e virgem, pensando que estava ficando gorda e dando à luz a um bebê retardado de 2 cabeças. As duas parecendo-se comigo. Eu, o pai e o tio. No fim, são as coisas nas quais você não se preocupa que te pegam. A melhor parte da pesca submarina era o duto da bomba do filtro. A melhor parte era ficar pelado e sentar nela. Como os franceses dizem, quem não gosta de ter seu cu chupado?
Mesmo assim, num minuto, você é só um garoto batendo uma. E no outro, nunca mais será um advogado. Num minuto, eu estou no fundo da piscina e o céu é um azul claro e ondulado, aparecendo através de 2,5 metros de água sobre minha cabeça. Silêncio total, exceto pelas batidas do coração que escuto em meu ouvido. Meu calção amarelo listrado preso em volta do meu pescoço por segurança. Só em caso de algum amigo, um vizinho, alguém que apareça e pergunte por que faltei aos treinos de futebol. O constante chupar da saída de água me envolve enquanto delicio minha bunda magra e branquela naquela sensação. Num momento, eu tenho ar o suficiente e meu pau está na minha mão. Meus pais estão no trabalho e minha irmã no balé. Ninguém estará em casa por horas. Minhas mãos começam a punhetar e eu paro. Eu subo para pegar mais ar. Afundo e sento no fundo. Faço isso de novo e de novo. Deve ser por isso que garotas querem sentar na sua cara. A sucção é como dar uma cagada que nunca acaba. Meu pau duro e meu cu sendo chupado. Eu não preciso de mais ar. O bater do meu coração nos ouvidos. Eu fico no fundo até as brilhantes estrelas de luz começarem a surgir nos meus olhos. Minhas pernas esticadas, a batata das pernas esfregando-se contra o fundo. Meus dedos do pé ficando azuis. Meus dedos ficando enrugados por estar tanto tempo na água. E então acontece. As gotas gordas de gozo aparecem. É nesse momento que eu preciso de mais ar, mas quando tento sair do fundo, não consigo. Não consigo colocar meus pés abaixo de mim. Minha bunda está presa. Médicos de plantão de emergência podem confirmar que todo ano cerca de 150 pessoas ficam presas dessa forma, sugadas pelo duto do filtro da piscina. Ficam com o cabelo preso, ou o traseiro, e você vai se afogar. Todo ano, muita gente fica, a maioria na Flórida. As pessoas simplesmente não falam sobre isso, nem mesmo os franceses falam sobre tudo. Colocando um pé abaixo de mim, eu empurro contra o fundo. Estou saindo, não mais sentado no fundo da piscina, mas não estou chegando para fora da água também. Ainda nadando, mexendo meus 2 braços, eu devo estar na metade do caminho para a superfície, mas não estou indo mais longe do que isso. O bater do meu coração no meu ouvido fica mais alto e mais forte. As brilhantes fagulhas de luz passam pelos meus olhos, e eu olho para trás, mas não faz sentido. Uma corda espessa, algum tipo de cobra, branco-azulada, cheia de veias, saiu do duto da piscina e está segurando minha bunda. Algumas das veias estão sangrando, sangue vermelho que aparenta ser preto debaixo da água, que sai por pequenos cortes na pálida pele da cobra. O sangue começa a sumir na água, e dentro da pele fina e branco-azulada da cobra é possível ver pedaços de alguma refeição semi-digerida. Só há uma explicação: algum horrível monstro marinho, uma serpente do mar, algo que nunca viu a luz do dia, estava se escondendo no fundo escuro do duto da piscina, só esperando para me comer. Então, eu chuto a coisa, chuto a pele enrugada e escorregadia, cheia de veias, e parece que mais está saindo do duto. Deve ser do tamanho da minha perna nesse momento, mas ainda segurando firme no meu cu. Com outro chute, estou a centímetros de conseguir respirar, ainda sentindo a cobra presa no meu traseiro. Estou bem próximo de escapar. Dentro da cobra é possível ver milho e amendoins, e dá para ver uma brilhante esfera laranja. É um daqueles tipos de vitaminas que meu pai me força a tomar para poder ganhar massa, para conseguir a bolsa como jogador de futebol, com ferro, ácidos graxos e ômega 3. Ver essa pílula foi o que me salvou a vida. Não era uma cobra, é meu intestino grosso e meu cólon sendo puxados para fora de mim. O que os médicos chamam de prolapso de reto. São minhas entranhas sendo sugadas pelo duto. Os médicos de plantão de emergência podem confirmar que uma bomba de piscina pode puxar 300 litros de água por minuto. Isso corresponde a 180 kg de pressão. O grande problema é que somos todos interconectados por dentro. Seu traseiro é apenas o término da sua boca. Se eu deixasse, a bomba continuaria a puxar minhas entranhas até que chegasse na minha língua.
Imagine dar uma cagada de 180 quilos e você vai perceber como isso pode acontecer. O que eu posso dizer é que suas entranhas não sentem tanta dor. Não da forma que sua pele sente dor. As coisas que você digere, os médicos chamam de matéria fecal. No meio disso tudo está o suco gástrico, com pedaços de milho, amendoins e ervilhas. Essa sopa de sangue, milho, merda, esperma e amendoim flutuam ao meu redor. Mesmo com minhas entranhas saindo pelo meu traseiro, eu tento segurar o que restou. Mesmo assim, minha vontade é de colocar meu calção de alguma forma. Deus proíba que meus pais vejam meu pau. Com uma mão, seguro a saída do meu rabo. Com a outra, puxo o calção amarelo listrado do meu pescoço. Mesmo assim, é impossível puxar de volta. Se você quer sentir como seria tocar seus intestinos, compre uma camisinha feita com intestino de carneiro. Pegue uma e desenrole. Encha de manteiga de amendoim. Lubrifique-a e coloque embaixo d'água. Então, tente rasgá-la. Tente parti-la em duas. É firme e ao mesmo tempo macia. É tão escorregadia que não dá para segurar. Uma camisinha dessa é feita do bom e velho intestino. Você então vê contra o que eu lutava. Se eu largo, sai tudo. Se eu nado para a superfície, sai tudo. Se eu não nadar, me afogo. É escolher entre morrer agora e morrer em 1 minuto. O que meus pais vão encontrar depois do trabalho é um feto grande e pelado, todo curvado, mergulhado na água turva da piscina, preso ao fundo por uma larga corda de veias e entranhas retorcidas. O oposto do garoto que se estrangula enquanto bate uma. Esse é o bebê que trouxeram para casa do hospital, há 13 anos. Esse é o garoto que esperavam conseguir uma bolsa de jogador de futebol e, eventualmente, um mestrado, que cuidaria deles quando estivessem velhinhos, seus sonhos e esperanças, flutuando aqui, pelado e morto. Em volta dele, gotas gordas de esperma. Ou isso, ou meus pais me encontrariam enrolado numa toalha, encharcada de sangue, morto entre a piscina e o telefone da cozinha, os restos destroçados das minhas entranhas para fora do meu calção amarelo listrado. Algo sobre o qual nem os franceses falam. Aquele irmão mais velho na marinha, ele ensinou uma outra expressão bacana, uma expressão russa. Do jeito que nós falamos, preciso disso como preciso de um buraco na cabeça. Os russos dizem, preciso disso como preciso de dentes no meu cu. Essas histórias de como animais presos em armadilhas roem a própria perna fora. Bem, qualquer coiote poderá te confirmar que algumas mordidas são melhores que morrer. Droga, mesmo se você for russo, um dia pode querer esses dentes. Se não, o que você pode fazer é se curvar todo. Você coloca um cotovelo por baixo do joelho e puxa essa perna para o seu rosto. Você morde e rói seu próprio cu. Se você ficar sem ar, você consegue roer qualquer coisa para poder respirar de novo. Não é algo que seja bom contar a uma garota no primeiro encontro. Não se você espera por um beijinho de despedida. Se eu contasse como é o gosto, vocês não comeriam mais frutos do mar. É difícil dizer o que enjoaria mais os meus pais, como entrei nessa situação ou como me salvei. Depois do hospital, minha mãe me dizia, você não sabia o que estava fazendo, querido, você estava em choque. E ela teve que aprender a cozinhar ovos pochê. Todas aquelas pessoas enjoadas ou sentindo pena de mim. Precisava disso como precisaria de dentes no cu. Hoje em dia, as pessoas sempre me dizem que eu sou magrinho demais. As pessoas em jantares ficam quietas ou bravas quando eu não como o cozido que elas fizeram. Cozidos podem me matar, presuntadas, qualquer coisa que fique mais que algumas horas dentro de mim sai ainda como comida. Feijões caseiros ou atum. Eu levanto e encontro aquilo intacto na privada. Depois que você passa por uma lavagem estomacal super radical como essa, você não digere carne tão bem. A maioria das pessoas tem 1,5 metro de intestino grosso. Eu tenho sorte de ainda ter meus 15 centímetros. Então, nunca consegui minha bolsa de jogador de futebol. Nunca consegui meu mestrado. Meus 2 amigos, o da cera e o da cenoura, eles cresceram, ficaram grandes. Mas eu nunca pesei mais do que pesava aos 13 anos. Outro problema foi que meus pais pagaram muita grana naquela piscina. No fim, meu pai teve que falar para o cara da limpeza da piscina que era um cachorro. O cachorro da família caiu e se afogou.
o corpo sugado pelo duto. Mesmo depois que o cara da limpeza abriu o filtro e removeu um tubo pegajoso, um pedaço molhado de intestino com uma grande vitamina laranja dentro. Mesmo assim, meu pai dizia, aquela porra daquele cachorro era maluco. Mesmo do meu quarto, no segundo andar, podia ouvir meu pai falar. Não dava para deixar aquele cachorro sozinho por um segundo. Então, a menstruação da minha irmã atrasou. Mesmo depois que trocaram a água da piscina, depois que vendemos a casa e mudamos para outro estado, depois do aborto da minha irmã, mesmo depois de tudo isso, meus pais nunca mencionaram mais o que aconteceu novamente. Nunca. Essa é a nossa cenoura invisível. Agora você pode respirar. Eu ainda não. Tem alguém por aqui ainda? Saiu todo mundo. Nossa, Marina. Teve gente que saiu, viu? Teve gente que saiu. Marina. Não. Métodos de punheta da Dark Web. Felipe, desculpa. Marina, você tá banida desse podcast. Você vai ficar 3 semanas sem participar. Marina tá no gancho, por quê? Ouçam o último episódio. Puta, Marina. Que aflição, cara. De bolo de cenoura a um prolapso na bomba da piscina, cara. Puta que pariu. O que que você fez com esse podcast? Bom, todo mundo gostou do... Não, é sensacional. Te arrepia da primeira frase até a última. Você não dá nada, de repente você não queria ter escutado. Você não queria estar aqui. Você não queria ter sentido tudo que ele descreveu. Tipo, principalmente da cerinha entrando na ponta do pau. Cara, Gente, pior que o pessoal saiu mais pro finalzinho. Eu avisei que ia ficar pior do que tava. Nossa, gente, depois eu faço um pedido de desculpa público. não, você entra no Insta ou você grava um vídeo e me manda que eu posto lá no Insta falando, pessoal. Se amanhã hoje eu já tô de pijama, com a cara lavada, cabelo molhado. Pelo menos a gente tá encerrando o Halloween 2023 com uma cerejinha no bolo. O pessoal votou no Pesadão porque eu pedi pra votar? Votaram. Você teve a brilhante ideia de colocar entranhas? Sensacional. Tripas? Sensacional. A gente vai arrasar muito, mas que foi pesado no nível tipo Lolita? Foi. E muito. E o Lolita, eu acho que o Said ainda conseguiu dar uma amenizada nele no corte final. Esse aqui não tem como amenizar no corte final. A gente pediu pra amenizar. A gente pediu pra amenizar. É porque o Lolita vai muito da agressão. Ah, não sei. É a questão de ser menor de idade com muito abuso sexual. Sim. Mas aqui não. Aqui é o puro gore. É o suco da aflição. Isso daqui. É. Ó. Dá pra encostar na aflição que isso causa. Nível centopeia humana. É bater punheta com lixa. É enfiar cera na ponta do pau, é perder cenoura dentro do cu. Ah! Tô desconcertado. Vocês entenderam por que é o Felipe que faz a pauta, né, galera? Porque quando eu dou uma sugestão, eu faço 5 pessoas saírem. Foram 5? Eu só tava ouvindo tudo. Muita gente saiu. Mu- Pessoal, se você ficou até aqui, muito obrigada. Eu não vou Não, não, peraí. Ah. O pessoal que ficou até aqui escutando isso merece. Olha, eu acho que a gente merece citar cada um que ficou aqui. Concordo. O Álvaro, Caos, Carol F, o Francisco, Rodrigues e a Tia Tami. Cara, vocês são sensacionais. Obrigada por ficarem até aqui. Vocês são sensacionais. Desculpa por isso. Pro pessoal que realmente precisou sair, não sei se saíram por causa de casos da vida ou porque estava muito pesado, mas sinto muito, desculpa. Prometo fazer de novo em algum momento. Só não tão. Natal, Marina, Natal. Pior que essas são as duas mais pesadas que eu conheço, que é o Lolita e esse. Eu duvido que eu vá conseguir achar uma pior pro Natal. Calma, a gente acha. Vamos dar um jeito. É isso, pessoal. Vocês me desculpem mesmo. Até a próxima. E lembrem-se, cuidado nas esquinas.
e perto das bombas de sucção do filtro das piscinas, hein? E cuidado com o fetiche com cerinha de vela. Tchau! Tchau!